Vida em França. Esta semana, 285 mulheres assinaram uma petição onde denunciam casos de assédio e agressões sexuais cometidas por homens do mundo político. O abaixo-assinado pede para que os autores das agressões sexuais sejam responsabilizados e afastados da vida política. Desde então, têm sido muitas as vozes a virem a público denunciar as agressões sexuais que durante anos foram reduzidas ao silêncio. A professora universitária e ativista Cristina Semblano diz que a violência sexual é um problema sistémico que deve ser combatido através da denúncia. A dificuldade acontece porque a violência contra as mulheres, a violência sexista, a violência de género é um problema sistémico. Não se trata de casos individuais, pontuais, dispersos. Trata-se de uma problemática que é sistémica. Fala-se em sexismo generalizado. Como é que se explicam estes crimes? Não são casos isolados, por conseguinte, trata-se de um problema sistémico. É um problema global e um problema que pede uma resposta política global. Eu diria que a lei não consegue. Nós estamos a viver numa sociedade patriarcal milenar. Nós sabemos que, apesar de todos os movimentos feministas, nós estamos a viver atualmente sob o império, vamos dizer assim, da terceira corrente feminista, segundo a historiografia geralmente admitida, e que, não obstante o facto de haver leis que condenam tais atos, eles continuam a existir. Não basta a lei, e eu lembro, aliás, o que essas mulheres lembravam no manifesto que fizeram, o artigo 40 do Código de Processo Penal, que cria a obrigação de denúncia de atos constitutivos de infração à lei, ao Procurador-Geral da República, nomeadamente as violências contra as mulheres. Isso não se verifica. Portanto, estamos aqui em presença da lei do silêncio, da lei da rolha, numa sociedade que é patriarcal e que não tem interesse em julgar como deve ser, em apreciar como deve ser, em analisar como deve ser, em condenar como deve ser esses fenómenos. Esta petição pede que os agressores sexuais sejam responsabilizados e afastados da vida política. Acredita que isto será possível no mundo político ainda tão controlado pelos homens, como dizia há pouco? Este feminismo desta terceira vaga, que eu chamaria o feminismo, que alguns chamaram o feminismo da hashtag, pode levar a isso. É verdade que as signatárias, portanto, das autoras do manifesto, falam em homens políticos, como o Éric Zemmour, o François Asselineau, que aliás já foi constituído o arguido, o Jean Lassalle, mas eu estou convencida, convicta, como mulher, com a experiência que eu tenho, derivada da minha idade, da minha vida profissional, da minha experiência, que em todos os partidos políticos existem autores de violência contra as mulheres. E acho que não se pode poupar ninguém. Ninguém. Eu lembro a jurista americana que criou o conceito de interseccionalidade, que uma pessoa pode ser negra e ser autora de agressões sexuais ou de género. Uma pessoa também pode defender a emancipação humana e ser também autor de atos de agressão contra as mulheres. Há três possíveis candidatos às eleições presidenciais que são acusados de terem cometido agressões sexuais. Considera que estes candidatos já não reúnem condições para representar o país? Eu considero que não. Eu considero que toda a pessoa que é acusada de agressão sexual, de violência contra as mulheres, não reúne condições para ser candidato, nem para exercer um posto político, um lugar político. Aliás, as autoras do manifesto falam apenas ao nível legislativo e ao nível das eleições legislativas e presidenciais. Eu ampliaria isso ao nível local. Acho que quem é acusado de violência contra as mulheres, de agressão sexista ou de género, não deve poder ser candidato, independentemente do julgamento. Sabe, o que a experiência nos mostra, o que os estudos nos dizem, é que mais de 90% dos casos de denúncia, quando eu digo mais de 90%, é 97% dos casos de denúncia, são verdadeiros. Portanto, com o tempo verifica-se que eles são verdadeiros, não foram a invenção das vítimas. Aliás, é muito difícil para uma vítima vir dizer publicamente que foi vítima de uma agressão sexual. Este sábado será organizada uma manifestação para exigir a responsabilização do mundo político, pedir aos candidatos presidenciais para que deem respostas à violência sexual. Que importância têm estas ações? Estas ações têm muita importância porque, assim, sabendo que a lei não resolve os problemas, que nós estamos numa sociedade patriarcal milenar, a lei não surte os seus efeitos. Eu acho que só assim, e friso bem, só assim
se pode levar a considerar essas violências exercidas pelo mundo, nomeadamente político. É muito interessante falar no mundo político, porque é no mundo político que se concentra a luta ao nível legislativo, etc., contra as agressões. Portanto, é muito importante, e eu acho que estas denúncias, via hashtag, foi criada, aliás, um hashtag #MeToo para o mundo político, acho que é muito importante, e nós estamos a viver esta fase importantíssima, que é a fase do feminismo, a terceira vaga do feminismo, que liga precisamente os casos individuais, a situação individual com a luta coletiva. Ainda assim, há associações de defesa das mulheres que apontam o facto de os agressores continuarem a ser mais protegidos do que as vítimas. Acha que começa a haver uma mudança? Começa a estar-se mais Eu espero atento? que comece a haver uma mudança, e isso aconteceu já com o deputado Denis Baupin. Em 2007 o seu processo foi arquivado, ele foi acusado de violência contra mulheres, nomeadamente contra colegas deputadas. O seu processo foi arquivado porque os factos prescreveram, apesar de ter sido indicado, na altura da arquivagem desse processo, foi indicado que havia factos constitutivos da ação penal, factos de assédio, factos que iniciavam o assédio e a violência contra as mulheres e que podiam ser, portanto, constitutivos de um processo penal, mas os factos foram prescritos e em 2019, num julgamento inédito, não é o agressor que é julgado, na medida em que os factos foram prescritos, mas foram os jornalistas que denunciaram os seus atos, tais como eles foram testemunhados pelas mulheres. Ou seja, comparecem em tribunal em fevereiro de 2019 os jornalistas que denunciaram e as agredidas. Claro que isso voltou-se contra o deputado, na medida em que ele nem sequer compareceu no tribunal, porque devido à força dos testemunhos das vítimas. Mas eu penso que isso marcou um marco importante. Esse deputado, apesar dos seus atos terem sido prescritos, não se voltou a apresentar a eleições, não voltou a ser candidato, não voltou a exercer cargos políticos. Eu penso que isso foi um marco importante. O MeToo em França e o MeToo político não surge do nada. Já há antecedentes, ele veio-se a reativar agora. E eu penso que é muito importante. O que é que é preciso fazer para acabar de uma vez por todas com estes comportamentos? De uma vez por todas, é complicado dizer de uma vez por todas, mas eu penso que estes comportamentos, eu diria mais que são atos de violação, atos de violência que devem ser condenados. Eu penso que a denúncia é muito importante. Quanto mais houver pessoas a denunciar esses atos, mais eles serão punidos e penalizados. Por isso que eu penso que o feminismo para a hashtag é extremamente importante. É o ponto final nesta rubrica Vida em França. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.